Fala pessoal, Thales Augusto aqui, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu vou fazer uma análise de um sonho publicado no Reddit Brasil. E se você já gostou da ideia, deixa um like aqui nesse vídeo e antes de começar, preciso fazer dois avisos, dois disclaimers. Aqui não vai ser uma análise psicológica, porque uma análise psicológica ela precisa ter duas frentes simbólicas. A primeira é fazer uma leitura do símbolo em si, o que aquele objeto significa e o que aquele objeto significa para a pessoa. Feitas essas duas avaliações, aí sim temos uma análise completa. Mas aqui eu só tenho a informação do sonho e não da vida da pessoa, então vou analisar apenas o sonho. Segundo disclaimer, é uma publicação. A pessoa, por vontade própria, chegou na internet de mundo aberto e divulgou o seu sonho. Mais do que isso, não tem muitas informações sobre a vida da pessoa, nem sequer o nome da pessoa, porque ela publica aqui com um nickname, né, com um apelido. Então a gente consegue garantir uma certa privacidade do sujeito, tanto porque ele publicou isso aqui porque quis, e segundo, porque não tem maiores detalhes da vida dele, então não há exposição. Feitos os dois avisos, vou ler aqui para vocês na íntegra o relato do sonho dessa pessoa. Bom, tenho 17 anos. No sonho, eu estava em casa com minha irmã, uma prima e outra menina que eu acho que também é uma prima minha. Todas são mais novas que eu. Minha irmã me falou que iria no banheiro e pediu para que eu ficasse de olho nas meninas. A mais velha dessas primas tem aproximadamente 10 anos, a outra também, se for minha prima, tem mais ou menos 5 anos. Eu fui um pouco na porta da sala de casa, vi uma coruja na caixa d'água. Ela estava com algo no bico e eu não sabia muito bem o que era. Chamei minhas primas para ver a coruja. Então a coruja entrou dentro de casa, eu e minhas primas também. Passou um tempinho, a coruja tentou sair de casa e eu deixei. Até me abaixei e pude ver o que tinha no bico dela. Era um peixinho. Falei para as minhas primas não chegarem perto para que a coruja pudesse sair tranquilamente. Ela saiu e caiu em cima da caixa d'água, mas agora tinha um gavião ou um falcão, não sei. A coruja conseguiu ir embora, eu peguei o gavião e levantei os meus braços para ele pegar voo e ir embora. Ele caiu na caixa d'água, mas dessa vez a caixa d'água estava destampada e ele caiu dentro. Peguei-o e levantei mais uma vez. Nesse momento passou algo que me lembrou uma cegonha. O gavião tentou ir atrás, mas quando ele tentou ir atrás, passou outro gavião e tentou capturar a cegonha. Ainda percebi que a pata esquerda dela, no caso a cegonha, né, estava machucada porque ela estava mancando. Então o gavião que estava na minha mão segurou com força no meu dedo indicador direito. Levei-o até o portão, soltei ele no portão e ele caiu. Voltei na porta, então minha irmã chegou na porta também. Nesse momento o céu ficou laranja e apareceu uma bola de fogo. Eu percebi que ela tinha caído próximo e eu consegui sentir o tremor e era muito forte. Minha irmã e eu nos abaixamos. Eu só consegui pensar, pelo menos não aconteceu nada com minha mãe. Depois disso, apareceu uma outra bola de fogo. Eu acho que essa sim matou minha mãe, minha irmã, minhas duas primas e eu. Por que eu acho isso? Me falaram que quando se morre no sonho, a pessoa acorda, já que o cérebro não sabe o que acontece depois da morte, e eu acordei. Esse sonho foi, aqui termina o relato, ele continua um pouco mais. Esse sonho foi de 0 a 100 muito rápido. Foi de uma tarde calma a um apocalipse. E aí ele coloca entre parênteses para explicar, minha mãe é cambista e a primeira bola de fogo estava indo em direção dela, mas como estava muito alta, eu sabia que não ia chegar nela. Minha mãe trabalha praticamente na frente de casa, mas mesmo assim não deu tempo de olhar para ver se ela estava bem, já que a segunda bola de fogo chegou rapidamente depois do meu pensamento que estava entre aspas, que no caso pelo menos não aconteceu nada com minha mãe. Então começando aqui de trás para frente, né? Sobre essa descrição que o cérebro não sabe como que é a morte, então por isso quando a gente morre no sonho a gente acorda, não é bem assim. Se a gente olhar, nós temos várias produções sobre o que é um céu, sobre o que é um inferno, sobre o que é pós-vida, então artes, filmes, livros, etc. Então tudo isso é uma produção mental, é uma produção cerebral. Então, de uma certa forma, se você acredita nisso, você também vivencia isso nos sonhos. Então, há sonhos que você vive nesses lugares, até mesmo sonhos que depois que você morre dentro do sonho, você vai para lugares parecidos com o que você acredita. O que acontece é o seguinte, esse relato aqui ele é muito bem descrito, ele está bem claro. Então, o sujeito viu tudo isso e lembrou tudo isso. Então, provavelmente,
ele teve um nível de lucidez muito alto. Esse nível de lucidez muito alto, ele acontece muito quando estamos prestes a acordar. E aí quando a gente morre no sonho, ou é atacado, ou aparece alguém, a gente toma um susto, ou até a gente percebe que está sonhando, a gente tem um certo espanto. Esse espanto é suficiente para momentaneamente elevar ainda mais a nossa lucidez. Então é normal, se você recebe um impacto, um susto ou coisa do tipo, você acorde, né? Assim como também em questão de morte, aí já é pro outro lado, quando a pessoa continua sonhando, geralmente a gente tem uma associação que a morte, a gente perde nós mesmos, nós perdemos nossa consciência, nosso eu. Então há um rebaixamento da consciência. Então quando uma pessoa morre dentro do sonho, mas continua sonhando e não vai para outro lugar, o que acontece geralmente é que ela dá um blackout e de repente ela se vê em novas cenas, em novos sonhos. Mas isso são fenômenos relacionados aos sonhos. Agora vamos tentar passar aqui de uma maneira muito breve, o mais rápido possível, sobre análise simbólica dos sonhos. A primeira cena ela é muito característica e ela de uma certa forma já configura muito bem o que vai ter ali no sonho inteiro. Porque ali tem um sonhador, sua irmã e duas primas. E aí o que acontece? É muito frequente nos sonhos também, assim como até em processos artísticos, a gente ter a presença da personalidade da pessoa, do eu da pessoa ali, e junto com ele a sua alma. E o que psicologicamente seria a alma? A alma seria essa configuração que complementa a pessoa. A alma seria esse restante que a pessoa não tem, mas que faz parte da sua mente. Como assim? Nós temos uma mente, essa mente é completa, e a gente usa uma parte dessa mente para nos manifestarmos. Mas isso não significa dizer que a outra parte deixa de existir. Acontece que a outra parte fica oculta à nossa percepção, a outra parte fica inconsciente. Então, geralmente, a alma é esse elemento psicológico que controla essa parte que é inconsciente. Então, ela carrega para si características que são complementares às nossas características conscientes. Então, é normal que, se a pessoa se apresenta num sonho, por exemplo, isso tem a ver com suas características conscientes, com aspectos masculinos, racionais, e de uma pessoa que fala muito, é normal que a alma se apresente com algo próximo da pessoa, né? E com aspectos que sejam femininos, mais sentimentais e mais retidos, ou vice-versa. Mas sempre a alma tem essa função de complementariedade. Então, a partir daqui a gente pode entender que a irmã, que essa pessoa que é mais próxima de quem está sonhando, né? Quem é mais próximo da gente, até fisicamente falando, em termos de sangue, de DNA, do que uma irmã ou um irmão. Então, essa irmã que apresenta configurações femininas, a gente pode entender como se fosse essa completude dessa pessoa, portanto, a alma dela, a senhora do inconsciente. E aí temos mais duas garotas, e que por serem garotas mais novas e estarem próximas até mesmo da irmã, quem estava cuidando era a irmã, a gente pode entender como dois elementos inconscientes que estão próximos ali daquela que manda no inconsciente, nessa parte oculta da mente. E ambas têm 10 e 5 anos, né? Uma tem 10 e outra tem 5 anos. Os dois números são múltiplos de 5. E a gente pode observar o que significa o 5, ou seja, o símbolo do 5, como 4 mais 1. 4 mais 1 é 5, mas por que a gente faz essa abertura do número 5? Porque o número 4, por sua vez, ele é muito característico, ele tem uma simbólica muito forte de completude. Então, se a gente olhar os 4 cantos do mundo, né? A rosa dos ventos, os 4 elementos, vários sonhos, sempre apresentam 4 constituições que complementam alguma coisa. Quando a gente começa a olhar na natureza, no mundo das ciências, o próprio quadrante, o quadrado, ele é formado por ângulos que são iguais, então ele tem essa constituição mais perfeita, mais redondinha, justamente por ser formado por 4 ângulos de 90 graus. A gente tem o próprio plano cartesiano, que vai ter o x positivo, o x negativo, com y positivo, y negativo, que forma um quadrante que ele é completo para fazer vários cálculos. E por aí vai. O número 4 ele sempre se apresenta como um significado de algo que está completo. Então, quando a gente olha o 5, que seria o 4 mais 1, significa dizer que algo se completou, algo se formou, e agora ele está dando um passo adiante, ou seja, ele quer evoluir. Então, quando a gente vê duas crianças, e a criança também é isso, é alguém que vai se tornar um adulto, que é uma criança há de vir a ser um adulto, alguém
que vai ter todas as suas constituições físicas e cognitivas completas, e elas duas são carregadas especificamente por 10 e 5, 2 múltiplos de 5, seria como a gente dizer que são dois elementos psicológicos, inconscientes, por estarem ali próximos da irmã, tanto no sentido de serem cuidados, quanto também serem símbolos femininos, que elas foram completas, elas chegaram a uma certa completude no desenvolvimento da pessoa, portanto do sonhador, mas estão indicando que querem dar um passo além, querem começar uma nova jornada. O próprio 10 seria isso, 5 duas vezes, como se dissesse que ela completou algo e quis dar um passo à frente, completou algo e quis dar um passo à frente. Essa cena inicial, ela vai traduzir muitos outros elementos que a gente vai ver ao decorrer do sonho. Já partindo para a segunda cena, a gente tem uma coisa interessante, que quando a irmã sai, aparece o primeiro pássaro da história. E a gente vê que a irmã só reaparece quando os pássaros não estão mais na história. É até uma brincadeira, né? Eu nunca vi o Bruce Wayne e o Batman no mesmo lugar. Será coincidência? Ou seja, é lógico, o Bruce Wayne é o Batman. Mas quando ele vai se tornar o Batman, ele veste a fantasia e se oculta da identidade de Bruce Wayne e vai fazer suas ações lá. E dentro dos sonhos, os símbolos eles transformam. Então se a gente tem a irmã, que seria essa alma, e que de repente ela some, faz sentido que o próximo elemento que apareça possa ser essa irmã. E o elemento que aparece logo em seguida é uma coruja. E a coruja, por si só, um animal coruja, ele tem essa configuração de ser a senhora da noite. Porque a coruja é esse animal que consegue voar durante a noite, caçar, enxerga muito bem, se dá muito bem. E interessante porque o inconsciente também, por outro lado, ele também é frequentemente referido como noite ou como água, rio, mar, lago, etc. Por quê? Porque na noite, no breu, a gente não enxerga as coisas direito. A gente não sabe o que tem ali, a gente não sabe se seguir um caminho, esse caminho vai estar obstruído, ou se nós vamos ser atacados, o que tem à nossa volta. A gente anda com cuidado, a gente tem novas movimentações. A água é a mesma coisa, a gente não entra na água e consegue andar. A gente tem que usar outras técnicas para conseguir nos locomover na água, e a gente não consegue ficar muito tempo na água. A gente precisa sair para respirar. Então o inconsciente, essa parte oculta da nossa mente, ela tem essas características. A gente não consegue, com as mesmas ferramentas, transitar nesse ambiente que nos é oculto, que nos é um pouco estranho, mas que faz parte da gente. Então a coruja, ela é senhora dessa noite. Então se a irmã, a gente fez essa avaliação, colocando que ela é a senhora do inconsciente da pessoa, portanto a alma dele, e agora ela sai de cena e entra a coruja, seria quase como dizer a mesma coisa. A senhora do inconsciente sai para aparecer a senhora da noite, que também é um inconsciente. E o símbolo ainda por cima se redunda, ele se repete, porque a coruja não aparece em qualquer lugar, ela aparece em cima da caixa d'água. Então ela domina a água, ela está acima da água. Ela, até mais pra frente que o gavião vai cair na água, e essa coruja não, ela domina a água. E aí a coruja, quando entra na casa, quem tá vendo essa cena é o sonhador e os dois elementos ali que querem se transformar, as duas primas, ela anda ali na casa, ela carrega algo no bico. Esse algo é um peixe. O peixe ele é frequentemente identificado como símbolo de transformação também. Na própria simbólica cristã, Jesus Cristo é referido como peixe da vida. Né? Quem come sua carne jamais passará fome. Né? Tem várias outras histórias que também tem um peixe como um símbolo de transformação. No Oriente, a carpa sobe o rio e se transforma meio carpa, meio dragão, e depois se transforma num grande dragão, né? E demonstra esse poder de transformação do peixe no próprio a questão da astrologia. A 12ª casa é o peixe, seria se a gente transportasse para outra mitologia como a própria cristã, seria a morada dos santos. Então é aquele último passo onde estar diante de Deus. Então o peixe ele sempre aparece como símbolo da transformação, e quem traz esse símbolo no bico é a própria alma do sujeito, que tenta trazer para dentro da casa dele, quase como se dissesse, está aqui o símbolo que você precisa para mudar, para transformar. Ou seja, você tem dois elementos que precisam de transformação, que é o 4 mais 1, as duas primas. A alma, ela traz esse elemento consigo. Está aqui a transformação, está aqui aquela coisa que você está precisando para mudar e evoluir. E aí, quando ela faz esse movimento e ela sai, o símbolo se transforma novamente. Agora ele se transforma num gavião.
E o gavião também é um animal muito interessante, porque o gavião ele é um hábil caçador, aquele que vai conseguir voar alto, vai conseguir caçar e ter excelentes habilidades. Mas esse gavião agora, ele não está pleno das suas atividades, ele não está conseguindo ser aquele caçador. E é interessante que quando ele aparece, a caixa d'água não está mais tampada. Quando ele cai na água, ele não consegue lidar. Então, o sonhador vai lá para tentar fazer com que esse gavião voe, né? Então, por mais que aqui há um passo a passo, né? Primeiro, a irmã some e a coruja aparece fora de casa. Aqui, a coruja some porque aparece o gavião, né? O gavião espanta a coruja. A gente consegue entender que isso é um símbolo de transformação também, ou melhor dizendo, a transformação do símbolo. E aí o sujeito tenta pegar, e aqui é um momento interessante, porque o gavião ele agarra no dedo direito dele. E enquanto essa cena acontece, aparece uma outra ave, aparece uma cegonha. E essa cegonha, por outro lado, está sendo atacada por outro gavião. E olha que interessante, a cegonha, dos mitos mais referentes à cegonha é que ela traz os bebês, ela que traz a vida. E ela traz a vida no bico, da mesma forma que a coruja trouxe o símbolo da transformação no bico. Então ali há, de novo, aquela ave que traz algo de novo, né? E isso é muito característico da alma, em vários textos, obras literárias, obras de arte, quando você consegue identificar qual que é aquele personagem que está simbolizando a alma ela sempre traz consigo alguma criança, alguma ideia nova, algo de precioso que traz essa transformação. Justamente porque a alma é a senhora do inconsciente, dessa parte oculta da nossa mente. Então ela consegue vasculhar na mente aquele ponto que a gente precisa trabalhar, aquele ponto que a gente precisa absorver para nos engrandecer. Então, se antes a coruja trazia esse ponto no bico, na figura do peixe, agora nós temos a cegonha, que a sua função mitológica, vamos dizer assim, é trazer essa criança nova, esse novo bebê para a cena. É interessante demais porque quando o sujeito ele se conecta com o gavião, que não está conseguindo ser gavião, ele se conecta pelo dedo direito. E o sonhador logo em seguida percebe que a garça está manca da pata esquerda. Isso é muito interessante porque isso de novo traz esse símbolo de completude, né? Então, quando eu falei lá no início que a alma ela complementa essas características do eu, da pessoa, portanto a gente poderia entender a irmã como símbolo dentro do sonho da alma do sujeito, aqui a gente vê de novo que o gavião ele não consegue voar porque ele precisa de um apoio na pata direita. Por outro lado, a garça, ela precisa de um apoio na pata esquerda porque ela está manca da pata esquerda. Até quando a gente olha no cérebro, a gente entende, por exemplo, que esses dois hemisférios, geralmente um é mais simbolizado, mais conectado com partes abstratas. Portanto, é o próprio lado direito, enquanto o lado esquerdo é colocado mais como partes racionais, mais espaciais, etc. Então a garça lhe falta essa parte mais racional. É quase como se dissesse isso e o gavião faltasse essa parte mais abstrata, mais sentimental. E ora, se a gente está falando de completude e a alma veio trazer esse símbolo da transformação, essa ideia de que está lhe faltando algo, essa cena que acontece em paralelo, ela é muito característica, até mesmo porque a garça ali do lado, ela está sendo atacada por outro gavião. E não é qualquer gavião, é aquele gavião que está em voo. Ou seja, se o gavião é aquele que está conectado com o sujeito por um lado da cena, no outro lado da cena, o gavião está atacando a garça. Ou seja, é quase como se o gavião tivesse vinculado às características conscientes da pessoa, conscientes de quem está sonhando com aquilo. E, paralelamente a isso, a alma está nos contando quase que o gavião frequentemente está atacando essa garça. E essa garça que não está plena das suas funções também, porque está faltando justamente essa parte racional. Enquanto do outro lado, o gavião, que não está pleno, não está manco, não consegue voar, está faltando essa parte sentimental. Então essa cena traz esse entendimento que tem uma certa ruptura, um certo distanciamento entre pessoa e a sua parte inconsciente, entre eu e alma. Entre um eu que parece ter funções mais racionalistas e uma alma que parece ter funções mais sentimentais. E aí,
Acontece que já na próxima cena, o sonhador tenta fazer com que o gavião passe da porta da casa dele e o gavião não consegue voar, ele cai. Isso também me soa muito como algo que pode estar vinculado à vida da pessoa. Claro que a gente não vai fazer essa afirmação, porque a gente precisaria dos elementos da vida da pessoa também. E quando ele volta, quem reaparece depois que todas as aves saem de cena? A irmã. De novo, a ideia é que o Bruce Wayne não aparece no mesmo lugar que o Batman. Então agora que acabou, de uma certa forma, essa encenação, aparece de novo a irmã. E aí do nada, o céu fica laranja e vem uma bola de fogo enorme para destruir tudo. É interessante que essas cores mais quentes, mais vermelhas, frequentemente podem ser associadas com questões de instinto. E o que é o instinto? Isso é uma força maior que nos exerce uma certa pressão que a gente não consegue modificar. E o que dizer de um adolescente de 17 anos que provavelmente está passando com isso de uma intensidade muito maior, porque é onde tem pico hormonal e os instintos estão gritando ali no seu ouvido. Então há uma força, provavelmente há uma força instintiva muito forte decaindo sobre esse sujeito. E de novo, algo que vem do céu e cai perto do sujeito e abala ele e a sua alma que está ali do seu lado. E a primeira preocupação que ele tem é com a mãe. E se a gente pensar no símbolo e nas transformações do símbolo, se no sonho nós estamos fazendo uma regressão do sentido do símbolo da alma, sai de uma figura de uma pessoa para o animal, a gente pode pensar numa progressão também, ou seja, se a alma desse sujeito é configurada como uma criança, portanto uma sua irmã mais nova, o que se espera de uma criança é que ela cresça e que se torne um adulto. O que poderia ser mais próximo de um adulto em relação à sua irmã do que sua própria mãe, ou seja, ainda assim daquela figura feminina que complementa a figura masculina do sonhador. Então quando esse meteoro cai e abala ali próximo à estrutura dele, o primeiro pensamento que ele eleva é a sua mãe, ou seja, puxa, e se isso matar a minha mãe? Ou seja, e se essa coisa que vem do alto acertar a gente e matar a minha mãe? É a mesma coisa que acontecia com o gavião que atacava a garça. E se esse gavião vir por alto e atacar a garça, quem vai morrer é a mãe. Ou seja, quem vai morrer vai ser a sua alma que evoluiu. Então a alma não vai conseguir evoluir plenamente se esse ataque do alto continuar acontecendo. E aí, assim como no início do sonho, há dois elementos que se apresentam, as duas primas, que trazem alguma notícia de querer evoluir, aqui de novo há uma segunda bola de fogo. Né? E essa segunda bola de fogo é ainda pior, porque ela já está atacando. Então, se a gente pensar lá no início, se há um elemento que já fez uma evolução, agora está numa segunda, está tentando dar mais um passo, há um outro elemento que só fez uma e agora está tentando dar um passo. Ou seja, há uma bola de fogo ainda mais forte, porque essa está menos evoluída ainda, vamos dizer assim. E aí, de uma certa forma, o sonho acaba. Como eu disse lá no início desse vídeo, tudo isso aqui é somente uma avaliação simbólica dos símbolos aqui presentes, né? Uma avaliação simbólica dos símbolos. Mas não tem avaliação do que esse símbolo significa diretamente para esse sujeito, nem dos seus elementos da vida desse sujeito. Porque isso tudo, essas duas partes são importantes para entender como que isso se aplica nesse sujeito e como que a gente pode aproveitar o entendimento dessa mente para melhor utilizar na vida dessa pessoa. Mas, até aqui nós concluímos que há um certo distanciamento entre eu e alma, entre um eu que muito provavelmente está tendo uma ação racionalista exagerada, que essa ação está sufocando o inconsciente. Seria super possível que acontecesse ao contrário, que uma ação sentimental está sufocando uma ação racionalista, ou que o inconsciente está sufocando o consciente. Isso tudo é possível, mas os símbolos nos demonstram que há um certo distanciamento dessas duas funções e que o racional consciente está sufocando a parte inconsciente do sujeito, que é mais sentimental. O que nós precisaríamos disso, que tivéssemos mais ações sentimentais para que ambas pudessem atuar de modo conjunto e o sujeito ter pleno acesso ao seu poder mental. Principalmente porque dois elementos estão se apresentando com necessidade de evoluir. E aqui eu vou dar uma extrapolação só para tentar transportar um pouco desse entendimento para algo mais prático. Estamos falando de um sujeito de 17 anos. Seria possível, isso não é o caso dessa pessoa porque eu não conheço, mas seria possível que, por exemplo, ele está pensando em, putz, eu poderia estar
trabalhando também, né? Nós tivemos até uma cena característica, ele não saiu do portão e tentou empurrar o Gavião para frente, e o Gavião não foi. Ele, poxa, eu poderia estar trabalhando para ganhar um dinheiro e ajudar minha família, mas o único trabalho que eu poderia fazer seria um trabalho que me dá R$400. R$400 não ajuda em nada minha família. E eu vou ficar muito tempo fora, isso pode até mais atrapalhar do que ajudar. Ora, sim, racionalmente isso é verdade. E racionalmente nós poderíamos pensar ainda mais. Ora, mas se você começar a trabalhar agora, talvez daqui 5 anos você ganhe mais, você vai começar a encontrar novos ares. Isso tudo do ponto de vista racional. Mas, hipoteticamente, dentro dessa situação fictícia, agora, a gente pode entender que o sentimento dele também está indo para essa direção. Também está indo, tipo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter algum senso de utilidade, por mais que esse senso não se configure em algo que de fato vai ajudar. Mas quando o sujeito, nessa situação hipotética, pensa, já que R$400 vai fazer diferença, não vou lá. E aí o sentimento não tem essa vazão, só a parte racional que tem uma certa conclusão e sufoca esse sentimento que também quer ir se realizar, também quer exercer essa função para tentar ajudar essa família, por mais que isso não vá ajudar. Então, isso pode ocasionar uma série de obstruções, de retenção de energia mental mesmo. E isso pode causar sofrimentos, pode causar dores de cabeça, insônia, ou seja, pode se transformar em sintomas. Então, quando a gente entende isso, suponhando que isso fosse algo que estivesse acontecendo de fato, é uma possibilidade, mas suponhando que fosse o que estivesse acontecendo, a gente tem esse sonho, tem esse entendimento, a gente consegue virar para o sujeito e falar, olha, vamos lá, realmente esse trabalho não vai fazer diferença, mas você está vendo que você está sofrendo, está dificuldade nisso, naquilo outro, em várias áreas da sua vida, vamos experimentar uma coisa diferente? Tenta ir lá trabalhar com essa coisa, por mais que você vai ganhar pouco, e depois me conta. E se isso mesmo acontecer, então se o sentimento começa a ter vazão nessa coisa, nesse senso de utilidade, etc., a mente começa a evoluir com as duas pernas, não mais fica manca de um lado. E o sujeito começa a ter uma integração maior, ou seja, não mais o gavião vai tentar matar aquela garça, mas a garça vai coexistir com o gavião, pensando nesse cenário simbólico. Bom, o vídeo já está ficando bem extenso e mesmo assim não esgotamos os símbolos aqui presentes. A gente poderia falar de muito mais coisa. A própria coruja, ela é símbolo, por exemplo, maior de Atenas, por conta de ser um animal vinculado à sabedoria. Outras culturas têm uma visão muito mágica da coruja, que tem um pouco a ver com essa ideia dela ser senhora da noite. Então, ou seja, a gente poderia aprofundar em cada símbolo presente, cada virada. Isso só para ficar em um lado da análise. Se a gente trouxesse mais elementos da vida do sujeito e aplicar esses significados, a gente poderia ir muito mais além. Mas eu quis trazer essa análise aqui para a gente começar a entender como é que os sonhos operam na nossa mente, como eles se transformam, como a nossa mente está tentando conversar e se realizar junto com a gente e como que isso pode ser extremamente útil para a nossa vida, aplicado no nosso dia a dia. E eu espero que quem acompanhou até aqui tenha gostado. E se isso despertou novas ideias, se você lembrou de algum sonho que você teve, comenta aqui nos comentários. Vou ficar feliz em poder ver e poder conversar e trocar uma ideia com você sobre isso. No mais, é isso. Até mais ver. Tudo de bom para vocês.